Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. Douglas Cavalcante, do canal Projeto Vitória, do canal Douglas Cavalcante e agora do canal Transcendendo a Matéria. Bem pessoal, hoje nós vamos falar, autor também do livro Entre o Céu e a Terra. Hoje nós vamos falar da fonte, não, vamos falar de tudo. Vamos fazer uma reflexão do que foi falado agora no ano de 2022, né? Nós falamos a respeito do amor, da bondade e do perdão, o tempo todo, né? Porque é isso que eu pratico e tenho ensinado os inscritos no canal a praticar constantemente. Sempre com a consciência de estar estudando de tudo. Estamos estudando agora atualmente, né? Apesar que a gente já estuda desde o início do ano, só que agora estamos com mais frequência no mês de junho, tá? Estamos estudando pesadamente, tenho orientado o pessoal a estudar sobre as tábuas sumérias, mas eu procuro trazer um resumo, porque a Érica, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, do Brasil, tá? E outros internautas que estão fora do Brasil, espalhados pelo mundo, estão estudando as tábuas sumérias, que são os escritos mais antigos da humanidade. E não é mito, é verdade. As evidências estão aí espalhadas pelo mundo, através das pirâmides, estão sendo encontradas, através da arqueologia, tá? E você, quando entra na Bíblia, você vai ver lá Elias falando que viu uma carruagem de fogo. Não é carruagem, é uma nave, né, pessoal? Ezequiel também, você vai encontrar Ezequiel falando que viu seres. Então, cada vez mais se espalha a verdade. Não tem nada de mito, não, tá? E existem alguns canais que se aprofundaram muito nessa área, trazendo diversas evidências reais que foram perseguidos. Mas não tem mais como fugir e agora diversos palestrantes estão trazendo essas verdades, né? Porque são verdades que batem nas crenças limitantes, mas aí quando vem seres que vibram muito alto, a um nível de consciência muito superior, os outros seres têm que respeitar e acabam se calando, como quem diz assim, abrir o jogo. Não tem como a gente bater de frente com esses seres. E existe em volta desses seres uma energia, cujo qual muitos chamam de áurea, né? Vibrando muito alto, que os demais têm que respeitar. Então vamos lá, falamos das tábuas sumérias, que agora está sendo espalhada com muita força pelo planeta Terra, esse universo aqui não tem como fugir. Falamos sobre o projeto Vitória Cristina, né? o canal Douglas Cavalcante. Falamos sobre física quântica, multiversos. Engraçado que multiversos e universos falamos já desde 2016, antes do filme da Marvel, os filmes da Marvel, né? Falar de multiversos, universos, a gente já falava. Mas é assim mesmo, faz parte, né? Dos seres que... Ô formiguinha, vai pra lá. Não posso te matar não, que você é uma energia. A gente já falava já sobre esses assuntos, né? Falamos sobre a Bíblia original, que é a Bíblia hebraica, né? E grega, quando você vai lá e vai ver diversas contradições. Né? Isso foi lá no início do ano, em outros anos falamos também sobre metafísica, falamos sobre os dois reinos, né? Na verdade, dois reinos, quando a gente fala dois reinos, é o reino físico, denso, pesado, e o reino extrafísico, que é o reino sutil e leve, que é conhecido pelo livro dos Espíritos como o mundo dos espíritos, que na verdade, pela ciência, é o mundo dos átomos, né? É o mundo dos átomos. Falamos sobre reencarnação e citamos que ela não é obrigada, é um livre-arbítrio. Isso a gente vê no filme do Soul, a gente vê também na Roda do Tempo, na Amazon. Se você vê o filme, você vai ver lá. São experiências que o ser experimenta. Falamos da graça, por isso que Jesus, que é um ser muito evoluído, né?
ou Enke, né, vieram mostrar claramente que faz parte do livre-arbítrio, né, o átomo viver suas experiências e aprender com ela. O que chamamos de pecado é uma forma de trazer a consciência que, se ela puder não errar, vamos colocar dessa forma, para não entristecer o outro ser, não prejudicar o outro ser na sua jornada, na sua caminhada, se ela puder não pecar, que é errar, é melhor para ela e até para o outro ser, né? Mas não quer dizer que ela não vai errar, porque ela vai errar, faz parte da evolução, da experiência que ela está vivendo. Falamos do terceiro olho, que é o nível máximo que você chega, do terceiro olho, quando você chega no mundo do nada. Falamos do mundo do nada, né? Onde você chega ao nível máximo da consciência, onde você está no mundo das ideias e entende que isso tudo aqui foi necessário você passar por aqui e aprender alguma coisa, né? Falamos sobre os livros apócrifos, são livros que foram proibidos. Proibido por quê? Por quem? É porque aquele ser que proibiu, ele achou que os outros não deveriam saber ou conhecer. Não, tem que conhecer, tem que aprender, tem que crescer com isso, tem que evoluir, trabalhando sempre com equilíbrio, né? Falamos de guerras, né? Guerra é para seres que ainda são primitivos. Aí entram em guerra sem necessidade, primitivo naquela área, porque existem outras áreas que ele não tem mais guerra, ele já evoluiu. Isso faz parte da consciência cósmica. Falamos de manipulações, são seres que manipulam outros, usam sua força mental para prejudicar outros seres. Seres até honestos e bons em uma área, eles são muito ruins em outras áreas, aí manipulam aquele ser para fazer maldade. Às vezes o ser é bonzinho, é uma ovelhinha, e quer tornar ele num lobo, não ser muito ruim, porque ele se tornou muito ruim naquela área, mas ele tem que se tornar bom em outras. Aí a gente tem que ter misericórdia, ter a misericórdia daquele ser, porque um dia ele vai evoluir, ele vai ver que a maldade dele só prejudica ele e outros, né? Enquanto ele deveria sair daquela escuridão, daquelas sombras e vir para o lado da luz, da bondade, né? Praticar bondade o tempo todo. Ele ainda está no mundo do dualismo, o bem e o mal, o bem e o mal, enquanto outros seres já não tem mais nada a ver com o mal, já evoluíram. Só pratica o bem, só faz o bem, só quer praticar o bem, tem facilidade em perdoar, né? Ele perdoa o mal que o outro fez, né? E o mal que ele fez, às vezes, sem consciência, mas inconscientemente, ele pede perdão, mas o outro ser não perdoa. Opa, o avião está passando aqui. Ele tem que decolar igual esse avião, a consciência dele, né? Para ele aprender a perdoar, ele vê que como que ele diz que ama se ele não perdoa? Pô, ele fala que ama, não, eu te amo, mas você não perdoa. Você tem que perdoar, se você ama não tem lógica, tem que evoluir nessa parte. Nós falamos sobre isso, falamos sobre OVNIs, objetos voadores não identificados. Claro, o planeta Terra é um pingo no oceano chamado universo, cosmo, e do cosmo físico, e no extrafísico, o universo físico está dentro do extrafísico, as dimensões se interligam, né? Aí existem universos paralelos, dimensões. Falamos sobre dimensões, filmes, né? Muitos filmes abrindo a consciência, mas sempre a gente trabalhando o equilíbrio, o observar, o aprender e praticando sempre o bem, a prioridade é o bem. Falamos sobre gnosticismo, falamos sobre o demiurgo, existem diversos demiurgos, né? Diversos. Ô, sai daí, mosquitinho. Falamos sobre diversos demiurgos, né? Demiurgo significa arquitetos. Falamos sobre os arcontes, anjos caídos, néfilis. Falamos sobre os anunnakis, os bons e os ruins, né? Só aqueles que praticam o bem, tem os que praticam o mal. Os que praticam o mal um dia vão praticar só o bem. É a evolução que eles têm que evoluir, olhar só luz, só bem, só paz, só amor. Aí evoluíram, saíram dos seus infernos. Falamos dos umbrais, né? Falamos do inferno, que é a escuridão. Falamos sobre disciplina. A disciplina é maravilhoso. É muito bom ser disciplinado, evoluir mais. Falamos sobre progresso, evolução. Aí diversas áreas de evolução.
nós temos que evoluir, da consciência. Falamos sobre a lei da colheita, claro, que você planta é o que você vai colher, né? Falamos sobre os mitos que estão caindo e agora estão sendo vistos como verdade, né? Dia por dia. Falamos sobre a lealdade, é tão bom ser leal. Eu conheci um empresário, um cara que ele é rico, e aí ficamos conversando horas e horas e horas, e ele falou para mim: Douglas, eu olho o ser pela lealdade. Se não for leal para mim, não quero mais papo, não caminha comigo e nem cresce comigo. Se der uma palavra, tem que cumprir, né? E nisso a gente aprende a importância de dizer sim, dizer não, ter cuidado. Falamos sobre os clãs egrégoras. Eu aconselho você a estudar sobre clãs egrégoras, grupos que é tudo a mesma coisa. Clã é igual a egrégora, é igual a egrégoras, é igual a grupos. Isso faz parte da consciência na matéria. Só vai mudando o vocabulário, porque está sempre se renovando, buscando algo diferente, algo melhor, né? Falamos sobre somos todos um, né? Na verdade, somos todos uns, né? Falamos sobre presentes, ofertas, falamos sobre a fonte do todo, que é onde nós temos que voltar, né, pessoal? Saímos de lá e temos que voltar para lá, para a fonte. Não tenha dúvida disso, que se você não voltar para a fonte, isso é muito ruim. Isso é péssimo. Aí você não vai estar num estado de paz, de entendimento e de consciência total do todo. É necessário voltar para a fonte. Inclusive lá no filme Soul da Disney mostra isso, né? Também você vai ver na série Dark, né? Tem que voltar para a fonte. Somos filhos dos Néfilins. Alguns dizem que somos filhos dos Néfilins, né? Que são anjos caídos. E que nós temos que evoluir para entender igual a eles e voltar para a fonte do todo, né? Numa questão de voltar para dentro de si, que é o momento que você estaciona, reflete, faz uma reflexão. Falamos sobre fragmentos, né? Que Deus se fragmentou no todo, né? Por isso que se fala que Deus é onipresente, Ele está presente em tudo, no todo. Então Deus é tudo, Deus é o todo. Ele mesmo quis se experienciar. Inclusive lá no grupo Guerreiros da Luz falamos muito sobre isso. Falamos sobre os deuses, né? Que nós somos deuses, né? Isso o próprio Jorge Versilo fala na música Blavatsky. Eu aconselho você a ouvir a música Blavatsky. Ele diz que nós caímos na terceira dimensão, que é essa dimensão que nós estamos, para que nós pudéssemos aprender mais, né? E ver o que é a matéria, o que é o bem e o mal. Saímos do mundo do verbo, né? Falamos sobre consciência cósmica, falamos sobre autossuperação, né? Que é enfrentar situações maiores, se autossuperar. Que tem a superação e tem a autossuperação, que são desafios maiores ainda. Falamos sobre equilíbrio, positividade, fé, né? Usar positividade mental. Eu compartilhei vários vídeos de positividade. No Facebook tem diversas mensagens de positividade. Quem quiser vai lá no meu Facebook, o novo, Douglas Cavalcante, tá? E tu vai ver minha foto lá. Pode entrar lá, douglasgospel@gmail.com, você vai encontrar o meu antigo. O meu antigo já não posso mais aceitar ninguém, agora estou no novo Facebook. Mas através do meu antigo você acha o meu novo, tá? Que eu não estou lembrado agora o endereço. E aí falamos sobre riqueza, depressão, suicídio, que tem diversos tipos de riqueza. Às vezes tem uma riqueza muito grande física, pessoa muito bem sucedida fisicamente, mas mentalmente ela é pobre. É uma pessoa ruim, tem que evoluir muito nessa parte. É uma pessoa grosseira, ignorante. Não confunda ignorância com disciplina. Às vezes a gente acaba agindo com ignorância dentro da disciplina para corrigir a outra. Temos que aprender a entender isso, né? Falta de equilíbrio é o que prejudica a vida de muitos seres aqui, né? A sincronicidade, falamos sobre equilíbrio, que é sincronicidade e equilíbrio. Humildade, temos que manter sempre a humildade. Se você é rico financeiramente, seja humilde na sua essência, ajude outros.
Se você é rico, ajude outros a se tornarem ricos fisicamente. Porque, por exemplo, eu não sou rico fisicamente, mas eu sei que eu tenho uma riqueza de conhecimento que eu estou compartilhando com outros. Porque somos todos uns, somos todos iguais, né? Então tem outras áreas que eu ainda não alcancei, determinados níveis, mas que estão compartilhando comigo e eu compartilho com outros. Então o bem que vem a mim eu procuro compartilhar com outros. Porque se eu posso compartilhar o bem com outros, é isso que eu vou fazer. Compartilhar o bem. Entendeu? Então conversamos sobre esses assuntos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Falamos sobre... Resumindo, falamos sobre a Terra, que é onde se manifestamos nosso ego, nossa vaidade. Aí você vai encontrar nas tábuas sumérias que o planeta Terra é um lindo planeta, que havia os humanoides, né? Que havia uns seres que estavam aqui, não humanoides não, havia uns seres que estavam aqui, ainda precisavam de evolução. Aí você vai lá nas tábuas sumérias, você vai compreender que é um estudo muito profundo. Leia, releia, veja vídeos, que aí eu me esqueci o nome agora, que houve a parte que você começa a estudar ali. Eu não estou aqui com os estudos, né, que são mais profundos nessa área, que você vê que Enki, ele vê que havia necessidade de uma evolução na raça que estava aqui, que precisava ajudá-los através da escravidão deles, precisava ajudar seres mais evoluídos, que são os Anunnakis. E aí dentro dessa evolução, você vê que havia da parte de Enki uma consciência de que precisava os seres que estavam aqui evoluir, melhorar. E aí ele começou a investir nessa área. É nisso que ele, como um cientista, um grande cientista, começou a investir e ver que eu posso trazer para o dia atual de agora. Vou pegar aqui como exemplo essa árvore aqui. Eu sei que eu posso fazer um experimento nela para que ela possa dar frutos melhores do que ela já dá. Então eu vou fazer várias pesquisas, é isso que os cientistas fazem, para que ela dê frutos melhores. E talvez venha dar frutos até... Então ele usou a vaidade dele, que faz parte do ego. Mas nisso ele foi melhorando, aperfeiçoando. Aquilo que era ruim, ele dentro da vaidade dele, do ego dele, ele começou a investir para que se tornasse melhor. Aí é onde a gente vê que tem que se voltar à fonte, ao início de tudo. Porque quando você, após um experimento que você está vivendo, você tem que voltar à fonte, ao início, à casa. É onde Jesus ele fala, voltar à casa do Pai. Porque você saiu da casa do Pai, você foi viver várias experiências, e você tem que voltar à casa do Pai, ao início de tudo. Então Enki, ele pegou um ser, investiu naquele ser para chegar ao nível que nós chegamos hoje como humanos. Estou falando como corpo humano. E aí você vai ver a guerra que existiu entre Enki e Enlil. Enlil já foi contra. E Anu também não quis se meter. Anu não quis se meter. Então, segundo os estudos que nós fazemos, até hoje existe essa guerra, tá? Porém, o propósito agora é unificar e tentar trazer a paz em um mundo, em um modo, em todas as formas em geral. E quando nós começamos a estudar sobre esses assuntos, a gente vê que a paz é o único caminho. Então eu resumi aqui da seguinte forma: manifestamos nosso ego, ideias, vaidade no mundo físico, né? Aonde enfrentamos nossos próprios irmãos, as experiências. A Terra também é vista como uma prisão por causa disso. O laboratório, a escola forçada na matéria. Por isso a importância de estudar, pesquisar, para expandir a consciência. A chave e a resposta está lá no passado. Significa, quando você começa a estudar o passado, aí você vai entender o que está acontecendo no presente. E nisso a gente enfrenta também
diversas consciências, tá? E seres mais elevados, que uns são contra e outros são a favor. Mas eu vejo que a consciência se expandindo, buscando um equilíbrio e a paz, a gente consegue chegar num consenso aonde todos acabam ganhando com isso. Porque guerra não é o caminho. A guerra da consciência para chegar a um consenso do todo e aplicar isso na nossa vida. Então, quando nós começamos a compreender, nós chegamos a um sentimento que é o maior de todo, em todo o universo, que é o amor. Quando nós começamos a aplicar o amor, é que as coisas vão se ajustando. Aí a gente vai encontrar paz, a gente vai encontrar harmonia e a gente mantém a mesma frequência, a mesma sintonia. O amor é a resposta para tudo que tem acontecido. E aconteceu lá de trás até os dias atuais de hoje. E nisso a gente cresce muito. Eu quero desejar a vocês muita paz, muita luz e muito amor. Boas frequências, boas vibrações em todo tempo, em todo lugar. Graça, paz e luz a todos. Shalom, Namastê.